Muito boa tarde, querida igreja. É um privilégio poder ter todos os irmãos aqui hoje, no início do sábado. E feliz em saber, como já foi referido, que no primeiro dia tivemos uma das alas da igreja completamente repleta de irmãos que vieram assistir o culto. E hoje temos duas alas, é motivo de dizer glória a Deus. Obrigado mais uma vez, irmã Amália, por sua belíssima voz. Que melodia! E a irmã Amália ainda confessou comigo dizendo que a sua voz não está no seu melhor. E eu pergunto, se esta voz não está no seu melhor, eu não quero imaginar quando ela estiver. Muito obrigado. Fiquei bastante feliz ao ver os irmãos a participar na dinâmica de agora há pouco, e as notas do irmão William mostraram que os irmãos estavam atentos e conseguiram perceber de várias coisas que nós falamos no último encontro. Uma delas foi que o livro de Apocalipse pode ser dividido em três grandes partes. A primeira, que começa precisamente no capítulo 1, versículo 9, e termina no capítulo 3, no versículo 22, que retrata a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. A segunda grande divisão começa então do capítulo 4 e vai até o final do capítulo 11, em que vai referir, sobretudo, as questões associadas desde o período depois das 7 igrejas até o início do tempo do fim. A última parte, então, que começa no capítulo 12 e termina no capítulo 22, no versículo 5, retrata os aspectos escatológicos ou da mensagem referente aos tempos do fim. E não só isto, como a última parte dessa grande divisão nos dá um deslumbre que teremos o quê? Uma nova terra, um novo céu, onde a morte não mais existirá. Vamos continuar no estudo do livro de Apocalipse. Hoje estudaremos mais uma mensagem. Lembrei-me, enquanto preparava a mensagem, que algum tempo atrás estava eu num grupo de amigos e uma das pessoas presentes, que no caso foi uma das amigas, disse-me o seguinte: Alegria, sabias que o amor é uma decisão? É o amor uma decisão? Ok, aceitei, mas bem confesso que não tinha compreendido isso bem. Mas também só para ter aqui um contexto, foi há muito tempo atrás, quase uns 20 anos atrás. Então, na altura, ser-me dito que o amor é uma decisão, pareceu das coisas mais bizarras do mundo, mas não contrariei. Disse, bom, ela deverá ter alguma razão. E fui vivendo. Somente quando eu conheci a minha esposa, o meu presente de Deus, é que eu compreendi que, afinal de contas, o amor é de facto uma decisão. Quando eu conheci a minha esposa, no mesmo dia que eu a conheci, tive certeza de uma coisa: esta será a minha futura esposa. Porque foi a resposta de uma oração. Eu não tinha mais dúvida que ela seria a minha futura esposa. Tanto é que no mesmo dia que a conheci, começamos a namorar. E pouco mais de um ano depois, estávamos casados. E continuamos casados até hoje, graças a Deus. Irmãos, vocês acham que no dia que eu conheço uma pessoa pela primeira vez, eu já a amava? Sim ou não? Não, eu não a amava. Mas eu decidi, a partir daquele dia, a aprender a amá-la. E era uma decisão que eu tinha de tomar todos os dias e continuo a tomar até hoje.
Por contrariamente ao que nós pensamos, e eu também assim pensava que o amor é aquele sentimento em que nós olhamos ao longe, não conseguimos sentimos logo aquela atração. Ok, pode ser que o amor também tenha esses elementos, mas o amor no seu verdadeiro sentido é uma decisão contínua de todos os dias que nós temos de tomar para amar alguém. Se ao contrário de eu continuar a investir no amor, no sentimento, no cuidado, no carinho, na relação positiva e saudável com a minha esposa, eu a agredisse, a traísse, a desprezasse, eu não creio que esse amor poderia crescer, subsistir, nem tampouco se até hoje estaríamos casados. E este foi um problema que nós encontramos na igreja de Éfeso. Como nós vimos há bocado, a primeira grande divisão de Apocalipse vai retratar uma mensagem às 7 igrejas. Essas igrejas eram igrejas reais que se situavam na Ásia Menor. Cada uma dessas igrejas tinha algum problema específico. E nessa mensagem, o apóstolo vai descrever o problema de cada uma delas. Mas ele não para só no problema. Também no final vai dar a solução para o problema. E essas cartas que foram até as igrejas, elas não foram separadas, mas senão como um todo, e passaram de igreja a igreja. Porque nem todos nós temos os mesmos problemas. Logo, nem todos nós precisamos das mesmas soluções. Apesar de que a fonte para a solução geral é uma e única e é Cristo. Logo, nos versículos 9 a 20 do capítulo 1, temos a primeira grande visão sobre Jesus Cristo. E ele apresenta-se para João quem ele era e dá uma série de características que definem a pessoa de Jesus. E quando ele vai para a mensagem para as igrejas, em cada uma da igreja tem uma porção da parte que refere-se a Jesus. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e hoje estudaremos do versículo 1 até o versículo 7. No versículo 1 de Apocalipse 2, eu tomo a leitura. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Como nós já vimos anteriormente, o livro de Apocalipse claramente esclarece o que é que isso significa quando nós vamos para o versículo 20 do capítulo 1 e que nos diz que quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por que que Jesus começa por apresentar-se ele mesmo à primeira igreja como os 7 candeeiros? Porque ele queria dizer uma coisa para a igreja de Éfeso, como também quer dizer para nós: eu os conheço. Eu cuido de vocês. Porque esta era uma atividade sacerdotal, que o sacerdote entrava para cuidar das lâmpadas que existiam no templo e fazia com que elas se mantivessem acesas o tempo todo, substituindo, acrescendo azeite quando necessário, limpando-a e mantendo constantemente em condições dessas lâmpadas estarem acesas. Ao apresentar-se para a igreja de Éfeso como as 7 estrelas, ele estava a dizer uma coisa: eu os conheço.
eu tenho cuidado. E eu sei que vocês passam por dificuldade, mas eu estou aqui para vos cuidar. E a mensagem continua. No versículo 3, no versículo 2, diz que conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus aqui vai apresentar nessa mensagem características positivas sobre essa igreja. Era uma igreja estudiosa da palavra. Por quê? Porque confirmava e conferia todo o ensinamento que vinha, se era de acordo, assim diz o Senhor, ou se não. Lembremos nós que por essa altura, o único apóstolo vivo provavelmente era o apóstolo João, que estava preso. Nenhum mais estava vivo. Então, muitos vieram dizendo que eram apóstolos, mas eram quê? Falsos. E eles testavam cada um. Tal como nós que estamos todos aqui, acreditamos na Bíblia e seja qual for a mensagem que vier para nós, tentamos comparar se ela de facto nos condiz com a verdade ou não. Mas continua a mensagem no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ok? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A que amor está a referir-se? Senão o amor a Deus. E ao abandonar este primeiro amor, muitas coisas já não correram tão bem assim para a igreja de Éfeso. Mas continua, ainda faz uma ressalva. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus diz que para a igreja de Éfeso, apesar de abandonares os ensinamentos que acreditavas inicialmente, eu te peço que arrependas-te. Se te arrependeres, terás bênção. Mas se não, eu virei e retirarei aquilo que é teu. Será que hoje, quantas não são as vezes que nós, por sermos adventistas do sétimo dia e acreditando que temos a palavra da verdade, nos achamos que nada mais precisamos fazer porque conhecemos o quê? A verdade. Mas se essa verdade não for praticada na nossa vida, até os mais ínfimos dos pormenores, essa verdade nos será tirada e será dada para outros. Bom será que ouvimos o mesmo conselho dado para Éfeso, que nós devemos aceitar a verdade que nós acreditamos, mas não só aceitar, mas pôr isso em prática. Por quê? Porque no verso 6 continua e diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Estes eram aqueles que se apresentavam como profetas falsos. Graças a Deus, nós temos algo bom ao nosso favor. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, paramos as nossas atividades, ou antes disso, temos a guarda do sábado. Durante o sábado, procuramos ter comunhão com Deus, temos alguma coisa a nosso favor. Então vamos aproveitar aquilo que de bom temos feito para voltar a conectar-se com Deus. E se assim o fizermos, tal como foi prometido para Éfeso, que diz assim: tenham ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no pátio de Deus. Há um outro elemento muito importante quando nós estudamos o livro de Apocalipse. Não nos esqueçamos que todos que se encontravam nas 7 igrejas eram profundos conhecedores do Antigo Testamento. E muitas das menções que são feitas em Apocalipse são baseadas no que foi anteriormente escrito pelos profetas. Esta promessa de comer da árvore da vida, qual é a sua importância? Nós temos que voltar lá para o Éden e perceber o que é que aconteceu quando Deus criou o mundo perfeito e colocou os nossos primeiros pais a habitar no jardim do Éden, deu a liberdade que pudessem comer de todas as árvores, incluindo da árvore da vida. Mas quando eles pecaram, qual foi a primeira coisa que lhes foi proibido depois do homem ter pecado? Comer do fruto da árvore da vida. Quer dizer que ao dizer que ao vencedor darei a oportunidade de comer da água da vida, está Jesus a dizer que ao vencedor eu vou perdoar todos os pecados e voltarás a viver na minha comunhão. Aquele que se lembrar do primeiro amor e voltar-se para ele, e aqui é o primeiro amor divinal, o primeiro amor para com Deus, vai ter o privilégio de ser salvo de uma vez para toda e poder comer da árvore da vida todos os dias da sua vida. Quando eu penso no meu processo de conversão, no processo em que eu descobri o primeiro amor por Deus, consigo perceber com mais clareza a exortação para a igreja de Éfeso. Eu nasci na igreja adventista, dentro de um lar adventista. Fui um jovem sempre muito ativo desde a minha tenra idade. Fui batizado com um pouco mais de 15 anos. Tornei-me diácono muito cedo. Tornei-me diretor de um salão que só tinha pouco mais de 300 membros. Era assim um salão muito pequeno para a nossa realidade. E eu era o diretor daquele, era o vice-diretor. E como o diretor do salão, que era um ancião, era alguém que tinha atividades que estava forçado a estar muitas vezes fora da igreja. Quer dizer, comecei a participar em conselhos da igreja com menos de 22 anos. Já eu lá estava, era sempre o mais novo em todos os grupos em que eu participava. Então sempre tive uma vida e uma ligação com a igreja muito forte. E muito provavelmente tudo seria indicativo de que eu tinha um encontro pessoal com Deus muito forte. Não tinha. Apesar de tudo que eu fazia, eu não tinha esse encontro pessoal com Cristo até esse momento. Quando, aos 22 anos, eu saio de Angola e venho para Portugal para continuar os meus estudos, eu saí do meu conforto, das pessoas com que eu conhecia, do convívio familiar. E para quem já experimentou esta sensação da solidão, do isolamento, ou você arranja alguma coisa que te alegra, ou você vai afundar. E eu ali percebi que eu precisava fazer alguma coisa que me alegrasse. E decidi começar a ler a Bíblia. E foi ler a Bíblia toda, o ano bíblico. Mas já não estava a ser suficiente. Foi começar a ler livros sobre autores adventistas.
Já não estava a ser suficiente. Comecei a ler os livros todos de Ellen White que eu pude. E aquilo, eu passei a ser um devorador e aos poucos a minha cultura de dinâmica devocional começou a melhorar. E eu sentia-me bem e era ótimo. Eu acho que comecei com 5, 10 minutos. Quando dei por mim, há vezes que a minha meditação levava 2 horas só a meditar, a estudar em oração, a cantar, a ler a Bíblia. Eu tinha paixão e isso dava-me tanta alegria. Eu me lembro que, só que não estou a dizer que tem de ser assim para todos, mas pronto. Eu me lembro de vezes em que eu deixei de ir para as aulas porque eu estava tão entretido a estudar a Bíblia que tinha tanto prazer em que nada mais. E aquele encontro tornou-se a minha vida muito prazerosa. Irmão, é uma alegria, é uma satisfação quando você consegue genuinamente conectar-se com Deus que é simplesmente indescritível. E porque eu tinha aquela conexão tão forte com Deus, um dia eu disse: Deus, eu preciso testar-te. Eu preciso que o Senhor me confirme se essa alegria, se essa satisfação que eu tenho é de facto vinda de ti ou eu estou iludido com alguma coisa. E eu saía da igreja, eu na altura frequentava a Igreja Central de Lisboa, e peguei o metro e desci no Campo Grande a caminho de casa. Era num sábado. E chovia muito. Muito mesmo. Eu peguei na minha Bíblia e disse: Senhor, hoje o Senhor tem que provar para mim se eu estou certo ou estou errado. Eu vou entrar para essa chuva agora. Quando eu estiver no meio dessa chuva, o Senhor proteja que a Bíblia não molhe. Eu quero chegar em casa, que deveriam ser uns 10, 15 minutos sem ainda andar a pé, debaixo da chuva. Eu quero chegar em casa com a Bíblia seca. Que ousadia. E lá fiz a minha oração, em nome de Jesus, amém. E eu ponho o primeiro pé para fora da parte protegida. A chuva imediatamente cessou. Eu fiquei com medo. Os meus pés ficaram bambos. Era um frio e um temor. Eu disse: perdoa-me, Deus. Perdoa-me por duvidar que isso vinha de ti. Eu mesmo que pedi o teste nem sabia como a resposta seria. Eu estava já a imaginar. Bom, Deus vai fazer com que a água desvia. É para um bom engenheiro fazer uns cálculos, vai ter uma tangente, vai ter uma... Não, é possível. Ele vai fazer alguma coisa que a chuva vai cair, eu vou molhar, mas a Bíblia não. Esqueci-me que eu estava a pedir prova do Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra. E a chuva parou. Eu fiquei aterrorizado. Pedi perdão para Deus, mas ao mesmo tempo feliz porque Deus havia confirmado em mim que esta relação era genuína. Terminei os estudos. Voltei para casa, ao meu habitat, ao meu normal, ao meu natural. E eu precisava tomar uma decisão que não era mais acertada. E a minha mãe disse para mim: filho, não faça isso. Se tu tomares essa decisão, tu vais criar opróbrio para a igreja. Tu és um jovem que sempre foste o exemplo, aos 22 anos. Ao menos disso, já andava no conselho da igreja. Então não faça isso. E os irmãos acham que alguém que tinha aquela conexão com Deus ouviu o conselho da mãe. Não. Eu disse: tá bem, mãe. Eu sou exemplo. Ok, tá bem, então, mãe, eu vou deixar de ser exemplo. Comecei a ir para a igreja super tarde, só na hora do culto. Porque se o problema era ser exemplo, eu vou deixar de ser exemplo e resolvemos o problema. Vezes há que já nem o culto assistia. Ia só depois do culto terminar, ficava aí fora para que os irmãos ao sair me saudassem, ninguém tinha que me chatear para perguntar o porquê que você não veio à igreja. Às sextas-feiras, que era o período de descanso, se calhar usava para fazer tudo menos descansar. E como os irmãos podem perceber,
tudo o resto na minha vida foi descarrilando. Aquilo que era tão bom, aquele primeiro amor que eu tinha, aquele primeiro contacto que eu encontrei com Jesus e aproximou-me de uma forma em que eu ousei pedir sinal e foi respondido, desvaneceu-se quando eu afastei-me de Deus. Só muito tempo depois, pela graça de Deus, voltei a conectar-me. Muito tempo depois, eu tive a coragem de desafiar a Deus outra vez, porque estava eu aflito, não sabia o que fazer e precisava ter uma esposa. E cheguei e disse: Deus, o Senhor, como é o Senhor que sabe tudo, que faz todas as coisas e que é de que decide o que acontece, então amanhã, quando eu for à igreja, isso numa sexta-feira, amanhã, quando eu for à igreja, eu vou até cedinho, só para, já que o Senhor quer que eu vá para a igreja, vou lá cedinho na igreja, é melhor você me mostrar com quem eu vou casar. Ai de ti que amanhã não me mostre com quem eu vou casar. Eu vou lá nessa igreja e quando sair dela, eu tenho que sair com a minha futura esposa. Eu não fazia ideia o que é que me ia calhar, mas orei para Deus e Deus deu-me a minha rica e adorável esposa. E tempos mais tarde, hoje estou aqui, um filho novamente conectado e estudando teologia, almejando nos próximos tempos tornar-me pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que cada um de vocês, meus irmãos, tem as suas próprias lutas, tem as suas próprias dificuldades, tem um momento em que se encontraram com Deus e por alguma razão talvez deixaram Deus de lado. Hoje eu apelo-te, por favor, volte para o primeiro amor. Volte para Cristo. Aceite. O que Deus tem para nos oferecer é a melhor coisa que pode nos acontecer na vida. Talvez para alguém que está há dias a decidir se vou ou não vou, se decido ou se não decido, se aceito ou se não aceito, aceite. O Senhor mesmo diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que nós temos necessidades. Deus sabe que nós precisamos de um trabalho. Deus sabe que nós precisamos de um relacionamento. Deus sabe de tudo. Mas precisamos primeiramente buscá-lo. Precisamos nos encontrar com Deus. Enquanto nós refletimos nisso, eu vou convidar a irmã Amália para cantar mais uma vez. E se alguém sentir no seu coração que hoje quer renovar esta decisão de amar a Deus incondicionalmente, que coloque-se em pé no sítio em que te vê, enquanto a irmã Amália canta e eu aqui vou orar para que Deus firme esta decisão. Caminha sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles
chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de ti. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais demorar. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por nós. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele a nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de ti. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vai, meu filho, vem sem mais demorar. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vai, meu filho, vem sem mais demorar. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Amém.
Oremos. Santo, eterno, maravilhoso Deus, a Ti eu entrego cada uma das almas que decidiu hoje e agora amar-te, ó Pai. Pois o amor é uma decisão que precisamos tomar todos os dias até que o Senhor volte e nos coloque isto para todo sempre nos nossos corações, ó Pai. A jornada não é fácil. Às vezes podemos cair. Ajuda-nos a levantar se cairmos, mas a continuar com a firme certeza que poderemos todos, absolutamente todos, que formos salvos, comer da árvore da vida e viver eternamente contigo, Pai. Abençoa-nos, é tudo que ousamos suplicar, no doce nome de Cristo Jesus. Amém.